Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma edição da revista Prove, no nosso ProvePod. Estamos falando da revista número 5 do ano de 2006. Muita coisa aconteceu legal naquele ano. Agora você pode acompanhar o podcast comentando a revista. Lembrando que este podcast foi criado por inteligência artificial. Olá a todos que nos acompanham, bem-vindos a mais uma exploração detalhada. Hoje, olha, temos um material especial. É uma viagem no tempo pedagógico. A revista Prove, edição número 5 do ano 5, lá de 2006. Uma chance de espiar as discussões, né? Os projetos, as ideias que estavam rolando entre educadores da rede municipal de São Paulo naquela época. Nosso objetivo aqui é mergulhar nessa edição, a gente quer extrair as ideias centrais, entender os projetos marcantes, sabe? Captar mesmo o espírito da época. Vamos desvendar juntos o que essa revista de quase 20 anos atrás ainda tem para nos dizer hoje. Exato. E é interessante, né? Porque logo de cara a gente percebe alguns fios condutores ali. Tem uma ênfase muito forte na valorização do educador, e não só no discurso, mas em projetos, em ações mesmo. E também uma aposta clara, assim, em metodologias mais ativas, sabe? O trabalho por projetos aparece bastante, interdisciplinariedade também, e muita reflexão sobre a prática, desde análise de avaliação tipo Prova Brasil, até relatos de experiências bem diversas. Xadrez, EJA, alfabetização, é um painel bem rico. Ótimo começo. Então, vamos direto ao conteúdo. O artigo de abertura. O projeto Valorização do Educador e os resultados da Prova Brasil. Ele traça um histórico ali desde 89 na rede de São Paulo, passa pelos ciclos e chega no Prove que começou em 98. Qual era a essência desse projeto, afinal? Olha, o cerne do Prove, como o nome já diz, né? Era um investimento na formação continuada dos professores. Mas não era uma formação qualquer, entende? A ideia era ser algo bem ligado à prática, ao dia a dia, para fortalecer o vínculo com a escola, com a comunidade e, principalmente, para mexer nas práticas pedagógicas mesmo. Aí o artigo tenta analisar o impacto disso. Usando a Prova Brasil, né? Isso. Usando os dados da Prova Brasil da época para tentar ver se tinha algum efeito. E o que esses dados sugeriam, pelo menos na leitura do artigo? Bom, a análise apontava que, por exemplo, nas séries iniciais, era a 4ª série na época, as escolas do Prove tinham médias em português e matemática, bem acima de outras redes parecidas. O artigo fala numa concentração de resultados ali entre 175 e 250 pontos. Os autores leram isso como um sinal, né, de que o projeto, focado na formação, estava gerando um efeito positivo nos alunos. Mais interessante, eles já reconheciam os desafios enormes. Baixo salário, falta de professor, problemas que infelizmente a gente ainda vê muito hoje. Essa conexão entre formação e resultado de prova é sempre um ponto sensível, né? Mostra essa busca por, talvez, legitimidade, mas também a dificuldade de isolar um fator só. Exatamente. É bem interessante ver como já em 2006 se usava dado de avaliação para argumentar a favor da formação. Uma tensão que continua super atual, né? Entre avaliação externa e desenvolvimento profissional. É muito difícil medir o impacto de um projeto assim. E falando em quem pensa a educação, a revista traz uma entrevista com o Fernando Hernandes, né? Professor lá de Barcelona, muito conhecido pelo trabalho com projetos. O que ele destacou nessa conversa? Olha, o Hernandes, bem na vinha dele, reforça muito a força do trabalho com projetos. Para quebrar a fragmentação do currículo, para a aprendizagem fazer mais sentido. Mas ele vai além, sabe? Um ponto que ele bate muito é superar o trabalho isolado do professor. Ele defende mesmo os projetos coletivos, com grupos de professores juntos. Para ele, a transformação da escola passa por aí, por essa colaboração. Mas ele reconhece que não é fácil, imagino. Com certeza. Ele não ignora as barreiras, não. A resistência à mudança que sempre tem, né? Tanto do professor quanto da escola, a falta de tempo crônica para planejar junto, a própria estrutura da escola que às vezes não ajuda, mas ele insiste, sabe, que a reflexão sobre a prática, a mudança de mentalidade, aceitar a colaboração,
Isso é essencial para que os projetos sejam mais que algo pontual. É tipo um chamado para mudar a cultura da escola mesmo. Essa ideia de colaboração e projeto parece ser um fio condutor mesmo na revista. Tem um exemplo bem prático, né? No artigo Eu e o Outro, relação fundamental para um trabalho com projeto interdisciplinar. Como isso funcionou na prática nesse caso? Esse artigo é ótimo, bem detalhado. É um relato de um projeto com alunos da EJA, Educação de Jovens e Adultos, sobre a região amazônica. Um exemplo excelente de como a interdisciplinaridade pode funcionar. Não foi algo simples não, hein? Envolveu várias etapas. Leitura, pesquisa pesada com dados de IBGE, fauna, flora, questões sociais. Eles chegaram a produzir um livro didático próprio. Fizeram entrevistas, analisaram até o livro A Floresta Assassinada. Nossa! E quais disciplinas entraram aí? Olha, claramente história, geografia, português, arte, mas com certeza outras acabaram entrando de raspão. E o legal é que o artigo não fica só no lado bonito. Ele fala dos desafios, lidar com a diversidade da EJA, né? As diferentes bagagens, as inseguranças dos alunos, talvez dos professores também. Mas mostra como essa abordagem integrada, conectando os saberes em torno de um tema forte, pode potencializar muito a aprendizagem, o engajamento. Mostra que funciona, né? Mesmo em contextos desafiadores como a EJA. Saindo um pouco desses projetos maiores, a revista também fala de ferramentas de posturas mais específicas. O artigo Curiosidade, Registro e Construção da Autoria vai nessa linha, certo? Isso. Esse texto foca numa coisa que devia ser a base de tudo, né? A curiosidade. Argumenta que o papel do educador é, antes de tudo, estimular essa curiosidade que o aluno já tem, incentivar a observar o mundo com atenção e, ponto-chave, registrar isso. O registro das observações, das perguntas, seja escrevendo, desenhando, fazendo esquema, qualquer forma que ajude o aluno a organizar o pensamento. Aí o artigo liga isso com a autoria, quer dizer, a capacidade do aluno de ser dono do próprio pensamento, de ir além de só repetir. Cito Paulo Freire, claro, ligando curiosidade com aprender de verdade. É um convite para ver o aluno como um investigador. Uma visão bem potente do aluno. E, quase como um contraponto, tem uma reflexão mais crítica no artigo a necessidade de não perder o fio da meada. Que crítica é essa? É uma crítica bem direta, aquelas metodologias mais duras, sabe, mecânicas, que tratam o conhecimento como algo pronto, para ser entregue, sem conectar com a vida do aluno, com a experiência dele. Isso é apontado como muito problemático na EJA. O texto defende o contrário. Uma prática reflexiva, com diálogo, partindo do que o aluno já sabe, da vivência dele. De novo, Freire aparece muito, junto com Edgar Morin, para defender que ensinar não é só aplicar técnica, não é repetir conteúdo. Tem que ser construção junto, algo que faça sentido para a vida. É uma crítica forte ao que a gente pode chamar de instrucionismo, né? Essa busca por métodos mais conectados, mais construtivos, parece conversar com as webquests do artigo WebQuest, mais do que pesquisa na internet. O que é essa ferramenta exatamente? A WebQuest ali é apresentada como uma metodologia bem específica para usar a internet de um jeito mais estruturado na educação. A ideia é fugir daquela pesquisa solta, sabe? Que o aluno se perde ou só copia e cola. Uma WebQuest tem uma estrutura definida. Introdução para engajar com um problema, uma tarefa clara, mas complexa, um processo detalhado guiando os passos, indicando fontes online já selecionadas pelo professor, isso é importante para garantir qualidade, né? E também critérios de avaliação claros e uma conclusão para síntese, para refletir sobre o que aprendeu. Ah, entendi. Então o foco não é só achar a informação, mas fazer algo com ela. Exatamente. O objetivo não é a coleta pela coleta, é analisar, sintetizar, transformar aquilo num produto novo, num conhecimento que o aluno construiu. A webcast é proposta ali como uma ferramenta para desenvolver pensamento crítico, análise de fontes, resolver problema, trabalhar junto, usando a internet de forma inteligente, orientada. Os exemplos que eles dão, tipo estudar tribos indígenas, mapear desafios da Amazônia, ajudam a ver o potencial. Parece bem alinhado com a ideia do aluno protagonista
e tenta usar a tecnologia de um jeito mais pedagógico mesmo. E a revista vai fundo nos desafios da sala de aula, né? Tem artigos sobre ensinar padrões matemáticos para a quinta série, sobre o sistema alfabético, o que eles trazem de concreto. Sim, a revista mostra essa conexão da reflexão com a prática. O artigo dos padrões matemáticos, ele relata uma pesquisa que mostra algo bem interessante. Os alunos conseguiam ver e continuar sequências óbvias, tipo 2, 4, 6, 8, tranquilo. Mas tinha uma dificuldade enorme em dizer qual era a regra geral por trás daquilo. Ou prever um termo lá na frente, tipo o 36º termo. Isso mostra a diferença, né? Entre reconhecer o padrão ali na hora e entender a regra mesmo, a lógica por trás. Faz sentido. E sobre o ensino do sistema alfabético? Esse artigo foca muito na importância da consciência fonológica para alfabetizar. É crucial. Sugere estratégias bem práticas, trabalhar os sons das letras, separar sílabas, achar rimas, tudo isso de forma sistemática. Usando atividades lúdicas, jogos, música, parlendas populares. Eles até citam Quem Está no Telhado, um gato pelado. A proposta é fazer a criança perceber melhor a relação entre som e letra, de um jeito que engaja, que faz sentido para ela. Nossa, quanta coisa! E, além das disciplinas mais tradicionais, a revista ainda destaca projetos como o de xadrez e o cultural interativo. O que eles queriam desenvolver com isso? O projeto Xadrez, que foi feito na MF Pracinha da FEB, é apresentado como muito mais que um jogo. É visto como ferramenta pedagógica mesmo, para desenvolver atenção, memória, raciocínio, planejamento, estratégia. E também habilidades socioemocionais, né? Autocontrole, respeito às regras, ao adversário. E uma coisa importante, aprender a lidar com a frustração da derrota e com a euforia da vitória. Os depoimentos dos alunos no artigo confirmam esses ganhos. Legal. E o projeto cultural interativo? Esse levou alunos da EJA para explorar São Paulo. Centro Velho, museus como o MASP, Museu Afro-Brasil, Parque Ibirapuera. A intenção era várias coisas juntas, aprender na prática, conectando com história, geografia, arte, promover integração social, sentimento de pertencer à cidade e, claro, ampliar o repertório cultural, a sensibilidade desses alunos. Os relatos deles citados no artigo são bem emocionantes, falam das descobertas, do encantamento com lugares que às vezes nem imaginavam conhecer. Fica claro que a revista olhava não só para o aluno e para a metodologia, mas para o próprio professor, para a comunidade de educadores. Tem 2 artigos que vão nessa linha, né? Fazendo parcerias via a revista Prove e como é o nosso grupo e quem cuida dos educadores. O que eles mostram sobre o projeto Prove e essa visão do professor. Esses são fundamentais porque trazem a dimensão coletiva, o suporte que o professor precisa. O Fazendo Parcerias é quase uma autoanálise do grupo Prove. Eles discutem ali abertamente como essa parceria entre eles era vital para o desenvolvimento profissional, para o apoio mútuo nas dificuldades, para trocar saberes, experiências. Isso enriquecia a prática de todo mundo. O texto até detalha coisas práticas, como organizavam o espaço, o tempo dos encontros, a importância que eles davam para o cuidado uns com os outros, como trabalhavam juntos lendo, sintetizando, discutindo. O grupo ali era um espaço de aprender, refletir e se fortalecer junto. E isso conecta direto com a pergunta do outro artigo. Exatamente. O Quem Cuida dos Educadores levanta essa questão crucial. Precisamos pensar em como dar apoio, escuta, espaço de reflexão para os professores, reconhece o desgaste da profissão, as pressões e argumenta que para o professor cuidar bem do aluno, ele também precisa ser cuidado. Isso passa por criar condição para o diálogo, para dividir os desafios, os sucessos, criar um ambiente de trabalho mais saudável, mais colaborativo. É reconhecer o lado humano e a importância do bem-estar do professor para a educação de qualidade. Ok. Fazendo uma síntese, então, dessa nossa imersão na Prove de 2006, o que realmente salta aos olhos como mensagem principal? Olha, o que emerge com muita força é um impulso muito vivo para uma educação mais reflexiva,
sabe? Mais colaborativa e bem centrada no aluno como protagonista. Tem uma valorização constante do professor como alguém que pensa, que age, não só um executor. A gente vê uma aposta clara em metodologias ativas, o trabalho por projetos é quase onipresente, assim como o uso intencional de tecnologia, como as webquests, e costurando tudo isso, uma busca sempre presente pela interdisciplinaridade e por conectar o conhecimento da escola com a vida, com o mundo real. E é impressionante o esforço em documentar e compartilhar as práticas reais, né? Com os acertos e os tropeços. Não é só teoria. É a voz do chão da escola, de gente tentando inovar, experimentar, achar caminho muitas vezes em condições difíceis. Tem um espírito de compromisso ali que a gente sente. Sem dúvida. É um retrato de um momento em que, pelo menos nesse grupo, né, tinha uma crença muito forte na possibilidade de transformar a escola de dentro para fora, pela ação coletiva, pela reflexão dos educadores. E olhando para toda essa energia de 2006, para essa aposta na inovação, na colaboração, nessa reflexão crítica, fica uma questão para a gente pensar, né? Como é que a gente faz para essa vitalidade tão clara nesses relatos se sustentar? E mais, se espalhar pelo sistema educacional de forma mais ampla, mais duradoura, o que precisa para que o fio da meada da inovação que faz sentido não se perca no meio da correria do dia a dia, das estruturas maiores? Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, não é? Pensar na sustentabilidade, na escala dessas iniciativas tão potentes é fundamental para a gente pensar em mudança de verdade. Bom, essa foi a nossa análise da revista Prove ano 5, número 5, de 2006. Uma janela bem interessante para o pensamento e para a prática educacional daquele tempo. Esperamos que essa conversa tenha sido proveitosa, tenha trazido boas reflexões. Fica o convite para continuarem com a gente nas próximas explorações. Lançaremos em breve.